Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo, seja com todos vocês. Esse é o vídeo de número 313, leitura bíblica, vídeo de número 313, em que nós deixaremos registrado a leitura do capítulo 10 de 2 a Samuel. Tem como título a guerra contra os Amonitas. Algum tempo depois, o rei dos Amonitas morreu e seu filho Anum foi o seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Anum, filho de Naás, como seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Anum seu pesar pela morte de seu pai, pela morte do pai dele. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas, os líderes amonitas disseram a Anum, seu senhor: achas que Davi está orando? Me perdoe. Os líderes amonitas disseram a Anum, seu senhor: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinarem a cidade, a fim de destruí-la. Então Anum prendeu os mensageiros de Davi, rapou metade da barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois havia sido profundamente humilhados, e lhes mandou dizer: fiquem em Jericó até que a barba cresça e então volte para casa. Vendo que tinha traído sobre si o ódio de Davi, os amonitas contrataram 20.000 soldados de infantaria dos arameus de Bet-Reob e de Zobá, 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 dos homens de Tob. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate à entrada da cidade, e os arameus de Zobá, e os de Reob, e os homens de Tob e de Maaca posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abisai e os posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Abisai: se os arameus forem fortes demais para mim, venham me ajudar. Mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for de sua vontade, e que o Senhor faça o que for da sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus, que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abisai e entraram na cidade. Assim, Joabe parou a batalha contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Vendo-se derrotados por Israel, os arameus tornaram a agrupar-se. Hadá-de-Dezer mandou trazer os arameus que viviam do outro lado do Eufrates. Estes chegaram a Elã, tendo à frente Zoboque, comandante do exército de Hadá-Dezer. Informado disso, Davi reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e chegou a Elã. Os arameus estavam em posição de combate para enfrentá-lo, mas acabaram fugindo de diante de Israel. E Davi matou 700 condutores de carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria dos arameus. Soboque, o comandante do exército, também foi ferido e morreu ali mesmo. Quando todos os reis vasalos de Hadá-de-Dezer viram que tinham sido derrotados por Israel,
fizeram paz com os israelitas e sujeitaram-se a eles. E os arameus ficaram com medo de voltar e ajudar os amonitas. Aleluia, capítulo 10 do livro de 2 a Samuel. Esse capítulo ele narra como um gesto de benevolência de Davi foi distorcido por maus conselheiros, levando a uma guerra desnecessária contra os amonitas e sírios. O conflito resulta na vitória de Israel e na expansão do poder de Davi, mas serve como alerta sobre o perigo de interpretações maldosas, o impacto de más influências e a importância da coragem e confiança em Deus diante de desafios. São 19 versículos e podemos dividi-lo aqui em 4 partes. A primeira, a ofensa, versículos 1 ao 5. Após a morte do rei Naás, rei de Amon, Davi envia uma delegação para consolar seu filho Hanum, como retribuição a uma antiga bondade de Naás, influenciado por seus príncipes, que interpretam o gesto como espionagem. Hanum humilha os enviados de Davi, raspando metade de suas barbas e cortando suas vestes pela metade. Versículos 6 a 8, o preparo para a guerra. Reconhecendo a gravidade da afronta, os amonitas contratam mercenários sírios para se precaverem contra a reação de Davi. Davi responde enviando Joabe e todo o exército de valorosos guerreiros. Versículo 9 ao 14, a estratégia de Joabe. Joabe se vê cercado por 2 exércitos, amonitas e sírios. Ele demonstra liderança ao dividir as tropas com seu irmão, Abisai, estabelecendo uma estratégia de muita ajuda e declarando: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me ajudarás, mas se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu te ajudarei. Ele encoraja os soldados a lutarem bravamente pelas cidades e pelo povo de Deus. Versículos 15 ao 19. A vitória de Israel. Após a primeira derrota dos sírios, se reagrupam, mas são novamente derrotados por Davi. Ao final, os reis que serviam a Hadad-Dezer, rei sírio, temem o poder de Israel e fazem a paz, né? Sujeitando-se aos israelitas. Lições para as nossas vidas desse capítulo. O perigo dos maus conselheiros. Hanum ouviu conselhos desconfiados e paranoicos em vez de reconhecer a boa intenção de Davi. Isso nos ensina a ter discernimento sobre quem ouvimos e quais motivações atribuímos aos outros. Bondade incompreendida. Assim como Davi teve sua boa intenção mal interpretada, podemos passar por situações onde nossa bondade é recebida com hostilidade. Isso não invalida o ato de ser bom, mas requer prudência. Fé e coragem na adversidade. Joabe e Davi enfrentaram exércitos numericamente superiores, mas o fizeram com confiança em Deus e planejamento estratégico. A vitória não veio apenas da força, mas da união, coragem e dependência do Senhor. As consequências das nossas escolhas. A decisão de Hanum de humilhar os servos de Davi trouxe desgraça para a sua nação e guerra para o seu povo. Cada escolha carrega consequências que podem impactar não apenas o indivíduo, mas toda a comunidade. Bênção de Deus. Fica aí, então, a leitura do capítulo 10 do livro de 2 a Samuel. Bênção de Deus, bênção de Deus. Então, um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus. Te amo em Cristo Jesus. I love you in Christ Jesus. Deus te abençoe.